O episódio de hoje da série Inclusão da Diversidade, o tema é PCDs, os PCDs no mercado ou as pessoas, os profissionais com deficiência, né? Eu li agora, né, pesquisando um pouco mais o tema, que falta conhecimento sobre o tema e sobra despreparo de todos os lados, né? Eu diria que outros marcadores, como o autismo também, eu tenho percebido bastante isso, né? A lei de cotas, ela está datada de, se me falha a memória, de 1991. E acho que vocês daqui a pouco vão poder me dizer, mas eu acho que de lá para cá a gente deve ter tido muitos avanços nesse sentido, né? Mas também ainda temos muito que aprender e nos desenvolvermos, né? Até coloquei aqui que, apesar disso, ainda a gente tem muito despreparo e falta de inclusão. E aí, para compartilhar essas ideias e a experiência de vida, eu convidei 3 pessoas incríveis, incríveis mesmo. Fui conhecendo, né? Já tem, eu acho que bem perto de uns 2 meses que a gente está se esbarrando, tentando uma agenda. E, enfim, então convidei essas 3 pessoas incríveis que trabalham com diversidade. Então, as 3 trabalham com diversidade. E eu posso até dizer, talvez, escolheram a diversidade como uma causa, né? São ativistas nessa causa, muito legal isso. E eu acho que tem uma questão importante que eu quero discutir com vocês, é que eu acho que em todos os marcadores não basta a gente simplesmente trazer para dentro da empresa, né? É importante que a gente trabalhe a empresa, né? Às vezes é um trabalho de tornar a empresa mais acessível, às vezes é de preparar o entorno, as pessoas, né? Há muito em infraestrutura, acessibilidade, convívio social, né? E é um pouco essa discussão que a gente vai ter, porque se a gente não fizer alguma coisa internamente, fica muito em vão e muitas vezes até acaba perdendo esses profissionais, né? Eu penso que diversidade, a gente está discutindo aqui nessa série, ela traz gestão mais humanizada, ela traz uma outra imagem de marca. Eu acho que ela traz um pouco de orgulho, né, de você trabalhar numa empresa inclusiva. E eu costumo dizer que não existe uma sociedade democrática, nem uma empresa humanizada se a gente não tiver inclusão. Então, para discutir esse tema, eu convidei 3 pessoas. Annelise Silva, obrigado, Annelise, especialista em diversidade e inclusão de uma grande empresa do segmento de varejo. Convidei também, agora meio rapidamente, né, de última hora, a Júlia Piccolomini, que é uma business partner regional de um dos maiores escritórios de advocacia que a gente tem em São Paulo, é a Trent Rossi Watanabe. E também convidei a Kátia Elmerick, é isso? Elmerick? Reimorek. Reimorek. Nossa. Que é uma consultora especialista em diversidade e inclusão e trabalha com consultoria dentro da Talento Incluídos. Então, acho que são 3 profissionais muito, muito legal esse papo e obrigado aí já desde já pela presença de vocês, né? E eu queria começar, eu acho que perguntando um pouco para vocês sobre a jornada de vida de vocês, né? Porque mais do que trabalhar com o tema, vocês também estão incluídas nesse marcador que é um profissional com deficiência, né? E aí, então, começaria perguntando, né, brevemente, um pouco qual é a história de vida de vocês e aonde que vocês chegam dentro do conceito, dentro da ideia de diversidade. Vamos começar aqui por cima. Annelise, quer falar um pouquinho de você? Vamos lá. Queria primeiro já agradecer, estou amando esse momento, né? Eu acho que a gente já começou antes falando dessas trocas, networking, o quanto que é importante falar de inclusão, sem networking não acontece, né? Então, queria super agradecer, porque acho que vai ser super rico. Legal. Bom, eu sou psicóloga, né, formada pela PUC, sou gaúcha, então vocês vão ver o meu sotaque puxando em alguns momentos, né? Eu sou formada também em psicologia organizacional pela URGS, também quase terminei um pós em psicologia hospitalar por um hospital aqui também de Porto Alegre, e eu também fui muito para essa linha para não desconectar
da essência das pessoas, né? A gente sabe que a organizacional às vezes nos deixa com essa correria, às vezes nos afasta um pouco dessa essência. E por fim, estou terminando também um MBA em diversidade nas organizações, né? E eu trabalhei durante mais ou menos 8 anos como recrutadora, e ser uma mulher com deficiência, que já é a próxima pauta que eu trago, mas acho que ser uma mulher com deficiência e trabalhar com recrutamento é tu ouvir de tudo, todos os argumentos para não contratar, mas também todos os argumentos para contratar, né? Então, as duas balanças estão ali. E eu acho que foi em uma das empresas que eu passei que eu me dei conta que, tá, eu preciso ir além. O que eu faço? Eu estou no papel de contratar, ajudar os gestores a tirar os seus medos na hora de contratar, mas e depois? Será que tem inclusão? Será que não tem? Será que é uma falsa inclusão e eu não estou me dando conta porque talvez eu esteja dentro da minha bolha, né? Mas enfim, então hoje eu ocupo uma posição de trabalhar com a carreira, com o desenvolvimento, com ações, enfim, com toda essa questão de inclusão. Eu sou uma mulher com deficiência, né? Como eu trouxe, eu tenho uma síndrome super rara. No Brasil tem em torno mais ou menos de 400 pessoas. Ela se chama síndrome de Grebe. Ela causou encurtamento, né, dos membros superiores e inferiores, então eu nasci com essa deficiência. Tem a questão de ser baixa estatura, enfim, né, e eu sempre brinco que primeiro vem a deficiência e depois a ANI, né, e eu acho que esse é o propósito que o Marco trouxe, né, quando a gente assume esse nosso propósito, quando está no nosso marcador identitário, como eu viro isso, de não vir primeiro a deficiência e depois a ANI, primeiro como vem a ANI e depois a deficiência, né, o plus, que nem eu brinco. Né? Então, tenho muito dessa bandeira de carregar a diversidade, não só como a minha bolha, mas como a inclusão de todos os outros marcadores identitários. Né? Legal. Super obrigada, Nelis, por esse começo. Kátia, fala um pouquinho de você. Bom, vamos lá. Quem é a Kátia na fila do pão, né? Bom, eu sou uma mulher com deficiência também. Eu sou casada com um homem sem deficiência, que já causa uma estranheza, né? Porque a galera acha que a pessoa com deficiência tem que casar com outra com deficiência, porque senão tá fora do padrão. Tenho 2 filhos, a Yasmin e o Renan, de 15 e 16 anos. São negros, são adotados, estão comigo desde 2011. Eu brinco que minha família Allen está completíssima a partir da chegada deles, porque é muita diversidade num lugar só e as pessoas têm uma dificuldade enorme de entender e a gente justificar, o que para mim é uma grande oportunidade de transformar as pessoas que estão ao meu redor, a ampliar esse leque de possibilidades, né? Quando elas me perguntam ali, nossa, mas como assim? Casada, mas não é seu amigo, nem irmão, marido, mas filho, como? Aí eu não sei se a dúvida é por conta da cor, se a dúvida é por conta da deficiência, mas rola a dúvida, né? Ela tá ali presente, e você vai transformando a vida das pessoas com informação. Curiosidade, você falou a idade e eu não guardei. Qual a idade dos seus filhos? 15 e 16. E você adotou? Eles tinham que idade? 5 e 6. Olha, eles são irmãos, então? São irmãos. Legal. São irmãos. Muito legal. E aí foi uma grande realização de um sonho, né? Acho que como mulher ali, como menina, eu queria casar, queria ter filhos, isso foi se concretizando. Profissionalmente, eu fiz uma trajetória bacana, na verdade foi bem doída no começo, logo que eu me formei em administração de empresas pela PUC também, aqui em São Paulo. Escolhi a PUC porque eu sempre quis fazer publicidade, mas meu pai falou que eu ia morrer de fome sendo publicitária, então que eu escolhesse outra faculdade. Na época a gente obedecia, né? Hoje as crianças estão mais livres para escolher o que elas querem fazer. E eu fui escolher administração e fiz na PUC porque o último ano era um ano eletivo e eu escolhi a especialização que eu queria, e lá tinha marketing. Eu falei, bom, de 5 anos, 1 ano eu vou ser feliz. Aí eu fui para lá para fazer o marketing no último ano e fui para o mercado de trabalho, e começaram as dificuldades de conseguir entrar no mercado de trabalho, né? Então, você participava de processos de seleção super longos, 6 meses. Teve um que eu participei 6 meses. Aí eu recebi a telegrama na época, passou. Aí, quando eu fui fazer entrevista, olha, você é muito boa, mas a gente não consegue te absorver. Falei, cara, porque vocês me avisaram no começo, né? Porque você não criava expectativa. Não, porque é para você mostrar, para te provar que você é boa, que não é porque você não é boa, mas que a gente não consegue te absorver. E eu ficava meio confusa com isso, enfim. Tiveram várias experiências que me fizeram pensar
até que eu achei meu caminho, eu abri o meu negócio, fui trabalhar com design, com criação, comunicação. De lá eu atendi, no susto, me chegou um edital da Natura na minha caixa de e-mails, perguntando, vocês querem participar de um edital? Eu falei, nossa, mas eu sou tão pequenininha, eu e meu sócio, como assim uma Natura está querendo que eu participe de um edital de concorrência? E a bem louca foi lá e respondeu que sim, que queria. Eu falei, bom, vamos ver o que acontece, né? Aí eu fui e a gente conseguiu a conta. E eu falei, meu Deus do céu, e agora o que eu faço? E agora, né, como é que eu dou conta disso? E aí eu me estreitei o meu relacionamento com a Natura a partir de lá, ficamos com eles como clientes por 1 ano e meio, mais ou menos, fazendo algumas coisas bem interessantes na área de eventos, né, de comunicação. E nesse meio tempo eu resolvi casar. Então, quando eu resolvi casar, eu falei, vida de empresário é legal, mas tem os prós e contras, né? Porque você não sabe, não tem estabilidade, enfim, eu queria casar, queria montar minha família, minha casinha. Falei, será que eu consigo voltar para o mundo corporativo? Será que já está mais evoluído, né? E foi bem na época, foi em 2006, foi bem na época que você passava na frente das empresas e eles te laçavam, porque você tinha uma deficiência, não é porque você era uma profissional bacana. Então eu não tive dificuldade nenhuma, eu mandei meu currículo um dia para a Natura, porque eu achava uma empresa muito bacana, porque eu estava dentro dela trabalhando. À noite, no dia seguinte de manhã, me ligaram. Falei, nossa, gente, meu currículo é genial, pensei eu, né? E não era porque era genial, é porque eu tinha uma deficiência e eles estavam desesperados. Aí eu cheguei lá, a vaga era para, na época, era promotora de vendas, que eu já era gerente de relacionamento, né? Eu falei, não, gente, eu sou da área de comunicação, estou longe de vendas, não é meu perfil. Como você não quer um emprego? Eu falei, não quero. Eu falei, eu estou trabalhando, tenho uma empresa, não estou desesperada. Só quero ver se eu consigo voltar para o mercado. E aí eles ficaram, assim, muito sem graça, porque eu saí de lá falando, agradecendo, mas que não era meu perfil. E fui embora. No dia seguinte, o meu telefone tocou. Conseguimos uma vaga em comunicação. Eu falei, nossa, uau, me querem mesmo, né? E eu não entendi esse negócio da lei de cotas ainda. De verdade, eu não tinha passado por esse processo. E foi muito engraçado porque eu cheguei na Natura, aceitei salário, aceitei o que eu ia fazer, achei tudo lindo. E foi muito engraçado porque depois de uma semana que eu estava lá, eu encontrei um rapaz também cadeirante no café. E ele super feliz. E aí, quanto tempo você está aqui? Eu falei, nossa, uma semana. Ele falou, eu também, pá. Aí ele virou e falou assim, eu estou muito feliz, porque eu estou no primeiro semestre da faculdade, meu primeiro emprego, e já ganho X. Aí o X era o mesmo que o meu, era o único ponto em comum, porque eu já tinha uma trajetória profissional enorme, com faculdade, com especialização, com pós-graduação, com idioma, e ganhava o mesmo X que ele. Eu falei, alguma coisa está errada nesse processo. Liguei para a RH, falei, olha, eu queria entender o critério de cargos e salários da empresa. Não, aqui é o método HYPE, que analisa a trajetória profissional, experiência, graduação, idioma. Falei, nossa, acho que esse método está meio furado. Eu falei, porque vamos comigo, fez a conta comigo. E aí foi engraçado, porque a menina, acho que do outro lado, ela quase teve um mini infarto. Ela gaguejava, ela falou assim, você deve ser PCD, né? Falei, só. Falei, o que isso tem a ver com o processo, né? Não, é que PCD tem ali um salário fixo, é contratado pelo RH e a gente que faz a gestão, é o pacotão. Eu falei, eu sou parte do pacotão, entendi. Aí eu fui para o meu gestor e falei, olha, eu descobri isso, falei, para mim vai contra os meus valores. Eu não estou reclamando do que eu vou fazer, mas eu quero crescer, eu quero fazer carreira, eu tenho ambição, eu tinha um negócio. Eu falei, e se eu não tiver a oportunidade de fazer isso, não é um lugar para mim, né? Não vai rolar, né? Não vai rolar. E foi muito bacana, porque a partir de lá eu me surpreendi. Esse gestor abraçou minha carreira, ele falou, me dá uma semana que eu vou entender o que está acontecendo. Depois de uma semana ele veio com 2 envelopinhos na mão, eu falei, bom, minha demissão, né, tá na cara, certeza, eu pedi, ela veio. E ele virou e falou assim, esse primeiro envelope é para dizer que agora você é minha, não é mais do RH, eu faço a sua gestão. E a segunda envelope é para sua primeira promoção, porque a partir de agora você está no lugar que você deveria estar dentro do meu time e eu vou te cobrar como tal. E eu deslanchei minha carreira lá, fiquei 12 anos lá, 9 anos por conta dele. Os últimos 3 anos foram mais desafiadores, porque ele saiu da empresa, e aí eu me deparei de novo com o mundo real da inclusão.
né? Porque eu estava no mundo lindo e eu me deparei com o mundo real da inclusão. Falei, poxa, mesmo com 9 anos de empresa, ainda tem muita dificuldade. Eu já estava num cargo de liderança, tinha muita dificuldade de entender o meu potencial, do que eu podia e não podia. Decidiam por mim as coisas. Agora você não vai mais para lá, agora você vai se poupar aqui. Eu falava, tem alguma coisa errada. E eu fui aprendendo esses 3 anos e eu queria fazer uma transição de carreira dentro da Natura. Não consegui na época, mas acho que por toda a transparência do processo e por tudo aquilo que eu queria trabalhar, eu consegui fazer a transição para o meu próprio negócio. Então, eu saí da Natura como CLT e eles me contrataram como PJ para fazer consultoria para eles. E hoje eu estou aqui, há 3 anos, atuando como consultora. Muito bom, muito bom. Bonita história. Todas as histórias, né? Muito bom. Júlia, conta um pouquinho, fala de você. Responsabilidade para ficar no final, né, gente? Bom, primeiro, obrigada pelo convite, pela confiança, um prazer estar aqui. Kátia, sou fã do trabalho da Talento Incluir, já aprendi muito com vocês, com o material acessível que vocês disponibilizam. Sou fã pessoal da Eliane Ranieri, é mais ou menos isso. Então, e Annelise, a Luísa também já me falou de você, então é o maior prazer estar dividindo aqui com pessoas tão grandes, tá gigante aqui, tô nervosa, mas vamos lá. Bom, eu sou a Júlia Piccolomini, eu tenho 31 anos, sou mulher cis, branca, eu sou bissexual, eu sempre tive a sexualidade muito fluida, sou casada com um homem sem deficiência também, e é um homem trans, e tenho uma deficiência física chamada distrofia muscular de cinturas. É uma deficiência neuromuscular, né? Eu nasci com ela, porém a característica dela é que quanto mais exercício eu faço, mais fraca eu fico. Então, eu não tenho tônus de musculatura, de músculo em muitas partes do meu corpo. Eu não tenho força, por exemplo, para levantar as minhas mãos, para levantar da cadeira, eu preciso de ajuda, preciso que alguém me pegue. E para andar longas distâncias, eu uso a cadeira de rodas, né, como acessibilidade instrumental. Sou um bandista, que mais? Adorei. Sou formada, várias interseccionalidades, né? A gente vai entrando, Nossa, vai entrando. Adorei. Programa da diversidade. É isso, eu acho que entendi por que a gente ficou por último, né, Marco? Verdade. Porque alguma interseccionalidade a gente Com tem certeza. que ter, porque a gente conectou todas, né? Todas aqui, né? Raça, gênero, transgênero, todas. Legal. Exatamente. Ano que vem a gente está entrando na fila de adoção também, Kátia. Então, enfim. É muito legal. A gente sabe, né? É tão estratégico para as empresas, que dá certo, né? À toa que a gente quer dentro de casa também, não é mesmo? Para crescer, para evoluir, para desenvolver, né? A vida é sobre isso. Eu sou formada em artes cênicas, foi a minha primeira formação. Então, apesar de a deficiência ela ser de nascença, ela tem um quê de adquirida para mim, porque como ela é progressiva, eu fui descobrir com os meus 21 anos de idade. Então, foi um processo diferente, né? Porque eu até os 20 anos eu não tive o capacitismo, né? Não tive a deficiência antes de mim, porque nem eu tinha o conhecimento da deficiência, porém tinha muita cobrança de eu ser padrão, né? Eu não entendia que as dificuldades, eu sempre pisei com os pés equinos, né? Só na ponta do pé. Então, eu caía demais, eu tinha muita dificuldade, até na minha faculdade de artes cênicas, eu me cobrava demais e foi aí que eu piorei, o que eu não tinha piorado a minha vida inteira no período da faculdade, como eu me cobrava demais. Eu piorei muito porque eu fazia circo, expressão corporal, se os outros conseguiam. A caixinha do sucesso era essa e eu tentava entrar naquela caixinha. Me machuquei demais, né? Psicologicamente, fisicamente. Tanto que quando eu descobri a deficiência, que ela era progressiva, e o diagnóstico é que eu vou perder todos os movimentos, né? Eu vou ficar só com os movimentos da face, o coração, ele não piora, o tônus, e o intelecto.
continua. O resto tudo vai minando, né? E quando eu descobri isso, a minha primeira reação foi o alívio. E aí as pessoas falam, como? Né? Porque a minha realidade é outra, a culpa não é minha, é outra história. Agora eu estou entendendo. Então eu tive que recomeçar a minha vida, porque um instrumento de trabalho do ator é o corpo, e eu sou muito intensa em tudo que eu faço. Eu falei, eu não vou conseguir me limitar fisicamente, e dar menos, né? E eu não tinha maturidade naquele momento, eu sabia que eu não tinha, e para minha saúde era importante eu ter aquela maturidade, porque eu já tinha perdido muita força. Então, comecei a dirigir peças, mas ainda assim, muito em contato com o meio artístico. O meio artístico, ele não tem adaptação nenhuma para iluminação, para cabine, sempre gostei de teatro, não tinha. E eu falei, não, também não faz sentido. E aí eu comecei a trabalhar dinâmica teatral para ambiente corporativo. E aí eu entrei no mercado de trabalho pela cota. Uma história muito parecida com a da Kátia, de começar a entender a cota depois que entra, né? Que nomenclatura de cargo é essa que só existe para essas pessoas? O que essas pessoas têm em comum? PCD. E tem continuidade? Estão pensando em estratégia, que é um centro de custo separado, e aí você começa a entender, e aí você fala, ok, é a cota. Né? E aí vieram todas as questões, né, acho que a gente vai conversar melhor sobre isso depois, mas sobre o capacitismo, né, atrelado a esse lugar, mas também fiz carreira. A primeira empresa que eu entrei focada em RH foi a Ernst Young. Lá eu fiquei 7 anos, desculpem-me, 7 anos, e ali eu fiz a minha carreira, fui de auxiliar, entry para auxiliar, lead, com aquelas nomenclaturas PCD, para me tornar analista júnior, para depois pleno, sênior, e aí eu sempre fiz uma carreira especialista como business partner, né, que é o RH especialista no business, junto com os sócios, apoiando os sócios nas tomadas de decisões, olhando para pessoas. E foi aí que eu fui para o Trent Ross Watanabe para ter uma experiência mais generalista. Eu continuo como business partner, mas ali são menos profissionais que eu atendo, então eu abro a parte estratégica para onboard, então tudo atrelado à experiência do profissional. Então, onboarding, diversidade e inclusão, responsabilidade corporativa, programa de avaliação de performance, off-board, então, tudo o que cuida da jornada do profissional, eu estou dentro disso, só não tão estrategicamente na universidade corporativa, que a gente está começando a construir agora, mas em parceria de toda essa experiência que faz parte. Então, é isso, um pouquinho sobre mim, acho. Nossa, vai ser bom esse papo, hein? Vai ser bom, acho que vai precisar de dois episódios. Eu desconheço muito esse mercado toda a diversidade. Eu acho que eu comecei, cada vez que eu crio um episódio e converso, eu vou me deparando com uma realidade que não era um mundo conhecido para mim, né? Assim, absolutamente desconheço isso, né? E recentemente eu estava lendo, e eu queria já começar com uma pergunta para vocês. Eu li uma notícia que falava da Natura, né? Mas a Kátia até me disse um pouquinho antes que muitas empresas estão trabalhando além da cota, né? Mas também a gente tem muitas empresas que preferem pagar os impostos e as multas por não cumprir a cota. Então eu queria que a gente falasse um pouquinho disso, né? Como é que vocês hoje olham esse mercado, né? Falando aí depois de 30 anos de lei, o que a gente avançou, o que ainda não avançou, principalmente Annelise, depois e Júlia, como é que as organizações de vocês tratam esse tema, né? Mas no primeiro momento eu queria fazer essa pergunta um pouco, quem que está na frente fazendo coisas legais, diferentes, quem que ainda, enfim, que empresas, ou não precisamos citar quais elas, mas qual é o mercado das empresas que estão pagando as multas, né? E, enfim, talvez aí nesse momento, eu acho que a pergunta para você, Kátia, que está mais no mercado, conhecendo essas empresas, fala um pouquinho como é que você vê isso.
O que a gente avançou, o que a gente ainda precisa avançar? A gente já avançou um tanto, né? Eu tenho deficiência desde que eu nasci. Eu não falei, né? Eu tenho osteogênese imperfeita, que são ossos de vidro. Então, eu tenho 44 anos, há 44 anos eu tenho deficiência. Se eu for olhar numa linha do tempo, assim, a gente evoluiu muito, mas se a gente olhar para frente, a gente tem um caminho enorme ainda para trilhar. E nesse caminho de evolução, algumas empresas entenderam o real significado de inclusão. Então, começaram ali provocadas pela lei de cotas, porque era uma forma de começar a falar de um tema que a gente nunca incentivou a ser falado, né? A gente ficou séculos sem falar sobre inclusão de pessoas com deficiência, excluindo essas pessoas, se a gente for pegar a base histórica, artística, religiosa, né? Todas as influências que a gente teve durante nossa cultura, a criação dessa nossa cultura, ela não favoreceu a inclusão. Então, tiveram empresas que rapidamente se entenderam as vantagens e hoje são empresas que são referências. Então, a Natura é uma delas, a ADP é uma outra empresa que é uma baita referência, né, para gente que trabalha com eles. Então, tem empresas que sim, hoje atuam muito mais de forma estratégica, entendendo que se for trabalhada a inclusão e a diversidade de uma forma correta, a gente tem um ambiente melhor, mais propício, com pessoas melhores, né, engajadas e que com clientes que reconheçam esse posicionamento e façam escolhas pela sua marca também por conta disso. Em contrapartida, recentemente, eu fui fazer uma palestra uma vez numa convenção, isso faz 1 ano e meio, tá? Mais ou menos, 2 no máximo. E eu fui fazer uma palestra numa convenção e onde o diretor de RH apresentou todos os dados, né, de diversidade por marcador, onde estavam as mulheres, onde estavam ali, né, os negros e dizendo qual a estratégia para cada um e como eles estavam se desenvolvendo. E aí, quando ele foi falar das pessoas com deficiência, ele virou e falou assim, bom, gente, esse último tema é o seguinte, nós enganamos o governo por 9 anos, não dá para mais para enganar que eles estão batendo na porta. Então, a gente vai ter que contratar pessoas com deficiência. Ele falou, PCDs. Ele falou, então, a gente trouxe aqui a Kátia da Talento Incluir para ajudar a gente a ver como é que a gente vai fazer esse negócio acontecer. E aí a Kátia subiu no palco. E a Kátia não sabia o que falar, né? Porque eu falei, depois dessa fala... Como é que eu falo ali para esse povo que está achando que é a pior coisa do universo contratar essas pessoas porque a gente teve que enganar o governo por 9 anos? E é uma empresa, é uma multinacional, uma empresa super reconhecida. Então, assim, essa transformação de cultura ela é muito difícil. A gente fala que a parte mais difícil é a acessibilidade, de fato, mas é atitudinal, né? A gente tem uma barreira muito grande, atitudinal, muito por falta de informação, muito por experiências que não foram positivas, muito por tentativas frustradas de fazer o negócio acontecer sem saber muito por onde ir, na tentativa e erro, onde muitas pessoas saíram machucadas, tanto pessoas com deficiência quanto pessoas sem deficiência, porque não sabiam lidar da melhor forma. Mas acho que a gente já caminhou, e essas empresas, elas estão fadadas a não ir para frente. Né? Hoje a gente tem ali uma cobrança muito grande da sociedade para que isso aconteça. E quando elas se permitem acontecer, né, quando as empresas se permitem ali, fala, beleza, vamos ver no que vai dar, você vê esse processo de transformação acontecer. Então, tem empresas que a gente entra que não tem nada sobre pessoas com deficiência. Assim, todos os marcadores sociais já em andamento e pessoas com deficiência têm só a cota atendida, mas não tem grupo de afinidade, não tem capacitação de gestores, do RH, e a gente começa a fazer um trabalho, um pouquinho antes de eu vir gravar aqui com vocês, eu estava fazendo uma ambientação, que é apresentar o novo colaborador com deficiência para o time, né? Porque esse processo é importante de fazer, para falar sobre a deficiência, o que dá para essa pessoa fazer, o que não dá, como funciona, se ela demora para ir no banheiro, não demora, para que evite julgamentos, para que evite piadinhas, para que evite dor emocional. E foi muito bacana porque as pessoas se emocionam para fazer, porque a gente pede para cada um das pessoas que participam, conta uma história de superação sua. E todo mundo tem uma história de superação, não é só a pessoa com deficiência que tem, né? E quando a gente se percebe nesse lugar de que sim, a gente também tem, e que somos iguais nas suas necessidades, né? E que a gente precisa ali expor os nossos sentimentos, expor as nossas dúvidas, e que tá tudo bem não saber, que vamos aprender junto, flui muito mais. Então, a gente tem um caminho longo para percorrer, mas a gente já percorreu um tanto,
E hoje, a lei de cotas ela foi feita para 45 milhões de pessoas, né? A gente tem hoje quase 1/4 da população brasileira aí com algum tipo de deficiência. E um pouquinho mais de 1% trabalha. Então, a gente tem muita gente boa fora do mercado, empreendendo, indo por outros caminhos, porque, de fato, agora acho que o grande desafio daqui para frente além de colocar essas pessoas, colocar visando carreira, visando desenvolvimento, que não fiquem 10, 15 anos fazendo a mesma função no mesmo cargo. E aí a gente tem um duplo desafio, ensinar as empresas a desafiar, dar feedback e desenvolver essas pessoas, e ensinar as pessoas com deficiência que elas também têm o direito de crescer, de não querer ficar 10 anos no mesmo cargo e não precisam ficar com pós-graduação no chão de fábrica trabalhando, porque hoje quando eu vou fazer ali muitas pesquisas em empresas, eu pego gente pós-graduada no chão de fábrica do 3º turno e falo, criatura, o que você está fazendo aqui? Foi a única oportunidade que eu consegui, eu tenho filho para alimentar. Então, acho que agora a gente tem um desafio de incentivar as pessoas com deficiência a se posicionarem. Isso não é bom para mim. Eu tenho muito mais capacidade do que isso e eu mereço um lugar melhor. E as empresas de acreditarem que todos os níveis hierárquicos são passíveis de ter pessoas com deficiência, Legal. não só nos cargos de entrada. Muito bom esse aspecto que você coloca, né? Eu acho que da subutilização, né? Do subemprego mesmo, literalmente. Annelise, você está numa empresa de varejo, né? E eu acho que tem uma coisa que eu te perguntaria e vou até compartilhar aqui. Eu me lembro que eu achei muito bonito quando a Gol começou a colocar deficientes na frente, né? Não estava lá escondido atrás. Então, eu via os profissionais da Gol no aeroporto andando, se relacionando, etiquetando mala, enfim, atuando, né, na frente, na relação. Eu fico me perguntando um pouco como é que é isso numa empresa, desde quando que vocês trabalham com um programa, enfim, como é que é isso na empresa que você atua, Annelise? Eu acho que quando a empresa começa a assumir de fato a inclusão, ela quer mostrar suas pessoas com deficiência, né? Não no sentido de ser dono das pessoas, mas de mostrar que vamos naturalizar o tema, né? E eu acho que não só a empresa que eu trabalho e que eu trabalhei nas outras, né? É um processo de mudança de cultura, que nem a Kátia trouxe, sabe? Eu acho que no primeiro momento, muitas das empresas que eu trabalhei, que eu fui recrutadora, sempre vinham os argumentos dos gestores, né? Quando eu fazia o alinhamento de vaga, mas eu quero uma pessoa igual a ti. E aí eu olhava assim, igual a mim? Mas o que é igual a mim? Mas eu quero assim, super despojada, que não sofra, que não fique reclamando. Eu disse, opa, então tu não quer um humano, né? Porque a pessoa com deficiência e sem deficiência sofre, tem as suas histórias de superação com ou sem deficiência, vai reclamar da vida, mas também vai ficar felizona da vida com as suas conquistas. Não é a deficiência, né, que vai resumir a isso, né? E aí foi esses contatos para naturalizar, né? E eu acho que essas trocas que eu comecei a ter com alguns gestores é que começou a virar a chave. Eu lembro exatamente de um gestor me falando assim, eu quero uma pessoa igual a ti. E aí eu fiz essa brincadeira, né? Tipo, então tu não quer alguém assim, tu quer, sei lá, talvez vamos buscar um ET, se existir, ou a gente inventa, sei lá, que com o bom humor a gente vai quebrando os medos, né? A gente sabe que o contratar uma pessoa com deficiência eu vou escolher uma vaga, ou eu vou escolher um cargo específico, ou eu tenho medo que ela vá se machucar, ou não vai encontrar acessibilidade, ou as pessoas vão se incomodar com ela. É muito mais o medo da pessoa, daquele gerente, de não saber lidar com o diferente, né? E eu acho que do bom humor tu vai quebrando algumas coisas, né? E tu vai começando a entender, a pessoa começa a trazer aqui seus medos, como que eu incluo, como que eu lido, como é que eu chamo a pessoa? Parece muito bobo, né? Eu brinco com esses gerentes, sabe como é que eu chamo? Pelo nome? Essa pessoa tem um nome, né? Vamos começar pelo básico. E eles dão risada, porque é isso, é como a gente naturaliza. E quando a gente começa a naturalizar, a gente começa a abrir oportunidades dentro da equipe, de outras equipes que tu olha ao redor, tu começa a olhar a carreira dessa pessoa. Então, acho que um plano de desenvolvimento, uma ação, enfim, é como a gente naturaliza essa deficiência.
como tu traz que cada um tem a sua necessidade, não é porque tem a deficiência, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, é como a gente naturaliza esse tema, a gente começa a naturalizar com eles que é além da cota, né? Eu acho que tem uma cota, eu brinco que a cota, ela não pode ser o fim, né? Ela é o meio. Às vezes é uma forma da gente conseguir trazer uma pessoa com deficiência, né? Tipo, a gente precisa incluir. Às vezes, e aí eu tô falando de N empresas, vai ter formas de como contratar. Talvez não seja, mas talvez ela vai ter que olhar para essa porcentagem para conseguir contratar. Mas ok, agora o que a gente faz com esse olhar agora de encontrar essas pessoas, a gente contratou, e como a gente empodera elas, né? Como a Kátia trouxe. Tem todo um histórico por trás, né? Como sociedade, que por vezes a gente se sentir, ter um trabalho, a gente já se sente o máximo porque eu estou sendo incluída ali. Mas isso não é o incluir, né? Isso é o mínimo, digamos assim, né? Uhum. Porque eu fui fazer um treinamento esses dias e uma pessoa com deficiência, ela tinha muita dificuldade de se locomover, enfim, mas ela se sentia muito incluída na equipe dela. E aí, ao me ver, ela veio depois conversar comigo. Eu não sabia que uma pessoa com deficiência poderia liderar projetos, poderia estar onde tu tá. E aí, aquilo para mim foi um choque, porque eu pensei assim, mas para mim é tão natural. É natural porque eu me deparei, talvez, a forma como eu lidei com os capacitismos que a gente vai encontrando no caminho, né? Acho que é muito particular de cada um, mas talvez eu tenha lidado de uma forma que passei por cima e nem me dei conta, né? E aí eu me dei conta que tantas outras pessoas com deficiência estão com esse capacitismo entranhado na sua personalidade. E que por vezes não consegue dar esse passo. Ou que a Kátia fez, tipo assim, não, eu posso muito mais. Tudo que eu tenho de currículo, tudo que eu sei, todo o meu potencial, com certeza eu posso mais de exigir. Né? Então, acho que um outro pontapé importante é como essas pessoas, né, como eu, que trabalho com diversidade, a Júlia, a Kátia, ou os próprios líderes, né, mas como a gente olha para essa carreira e empodera elas, né? Falo muito para gerentes que o empoderar não é só dar feedbacks positivos, mas mostrar tudo que ela está trazendo, né? De entregas, de tudo que ela conseguiu já evoluir, de pensar no plano de carreira. Muitas pessoas com deficiência acabam não tendo esse plano de carreira porque os líderes não conseguem enxergar. E eu acho que a gente também, como RHs, né, que é como a gente provoca eles também a sair, às vezes, das regras que as empresas têm, né? Eu trabalho numa empresa de varejo, enfim, e aí tem todo um movimento, assim, de como a gente inclui mais pessoas além talvez, do operacional, enfim, mas também quem está no operacional, como a gente oferece o plano de carreira de acordo com a realidade dela, né? E eu lembro que a gente começou a fazer um movimento muito de conversas com os líderes, nesses pontos que eu trouxe, de naturalizar a deficiência, de naturalizar dentro da equipe, de naturalizar que ela precisa de acessibilidade, é direito dela, né? E é direito dela de dizer que, ok, hoje eu não tô bem, assim como o Joãozinho, que não tem deficiência nenhuma, vai dizer que também não tá bem, né? Então, é como ir desenvolvendo e encontrando a melhor forma, e eu acho que cada empresa tem a sua realidade, né? É encontrar a fórmula e o que motiva essa empresa, o que é a cultura, o que esses líderes, acho que é muita troca no dia a dia. É verdade. Eu sou um consultor há muitos anos, né? Eu acho que de consultoria, a minha empresa tem 28 anos e fora isso eu trabalhei numa empresa de consultoria. O meu grande público sempre foi um grupo gerencial, grupos gerenciais, diretores, gerentes, supervisores. E eu vou te dizer agora, se eu olho nos meus 28 anos de carreira, dos grupos todos que eu entrei, eu encontrei muitos homens brancos, né? Encontrei poucos homens negros, encontrei pouquíssimas mulheres negras. E eu vou te dizer, não encontrei nenhum transgênero, e encontrei pouquíssimos com deficiência. Eu me recordo de um em particular, trabalhava no Banco Itaú, eu me recordo, em tecnologia, e ele era cego. E foi, inclusive, um baita desafio. Você imagina para mim
que estou acostumado as pessoas a lerem os materiais, a ler a minha apresentação, assistir os meus vídeos, né? Como é que ia ser? E eu achei o máximo, porque foi uma grande oportunidade. Eu queria te perguntar, Júlia, porque eu acho que eu estou dando esse contorno para a gente identificar que o grupo gerencial é um grupo seleto, né, de baixíssima diversidade. E eu fico imaginando, Júlia, você dentro do ramo do direito, né, que eu acho que a gente encontra outros conservadorismos, né? Recentemente eu estava assistindo uma série muito bonita sobre direito, e eu não me recordo se foi 57 ou 59, a primeira mulher é aceita na Universidade de Direito de Harvard. Então nós estamos falando, gente, que mundo é esse? Como é que é essa questão da deficiência e de outros, enfim, de outros elementos da diversidade dentro do direito, dentro dos escritórios de direito? No Trinity Ross Watanabe é um privilégio trabalhar com diversidade, assim, de verdade. Eu estou lá há 2 anos e eu nunca tive que vender a importância da inclusão da diversidade. Assim, é um escritório culturalmente muito aberto para isso. É um escritório tradicional de 61 anos, que acaba fortalecendo o que tem de bom, mas ao mesmo tempo muito aberto para o novo, né? Então, eu acho que esse movimento que o mundo está fazendo, né, as novas gerações, o que a tecnologia já avançou, eu acho que todo mundo já percebeu que se não falar de diversidade e inclusão, se não incluir o diverso, a empresa vai ficar para trás. E advogados são inteligentes, né? Então, assim, eu acho que há um tempo eles já vêm percebendo, eu acho que, primeiro de base, né, eu acho que todo advogado pensa em fazer direito no começo pelos direitos humanos, né, olhando para isso. Então, eu acredito que a teoria, ela é muito tranquila em se tratar, exercício de sensibilização, exercício de entendimento, é tudo muito claro, porque eles trabalham com isso, né, eles estudam isso. Então é muito simples. O que é complicado é quando a gente entra na prática, né? Eu acho que é esse que é o principal problema, ainda mais no escritório tão tradicional, né? Que por muito tempo, esses escritórios mais tradicionais, os maiores do Brasil, né? Por muito tempo acabaram elitizando, né, a formação. Então, só a formação de primeira linha, com inglês e outra língua fluente. E a gente sabe, né, como a Kátia bem disse, 45 milhões de pessoas estão dentro do recorte PCD. Desses 45 milhões, só 0,1 estão com carteira assinada. Quantos deles têm um diploma? Quantos deles são formados? Quantos deles tiveram oportunidade de fazer um ensino fundamental, o ensino básico? A gente tem várias legislações que garantem o direito das pessoas com deficiência, mas que a gente sabe que, na prática, a inclusão ela não acontece realmente desde a base. Então, é muito difícil você encontrar profissionais formados com a primeira linha. Então, se a gente não flexibilizar, se a gente não se abrir para aprender, a gente precisa entender que a gente vai ser conivente com esse sistema que continua oprimindo, continua excluindo. Então, o exercício é para a gente... com os advogados e com acho que qualquer mercado de trabalho, entender que, ok, temos o nosso privilégio, o que a gente, a partir desse lugar, pode fazer para desenvolver ações afirmativas para conseguir incluir essas pessoas? Porque é muito simples a gente falar de inclusão da diversidade, e aí eu acho que é importante a gente trazer 2 pontos primordiais, né? Quando a gente fala de pessoas com deficiência, a gente está falando de 5 tipos de deficiência no Brasil, né? Que é a deficiência física, as sensoriais, que é a visual, a auditiva, aí a gente tem a intelectual e a gente tem a múltipla, que pode ser uma ou mais deficiências. E o neurodiverso na legislação, ele entra no intelectual, mas não necessariamente é uma deficiência intelectual, mas se tratando de direitos, ele está ali. Júlia, então, me permite, repete de novo, que eu acho que é legal isso que você está falando.
Aí sim. Perfeito. A gente tem 5 tipos de deficiência no Brasil, né? Na Uhum. legislação brasileira, que é a deficiência física, e aí dentro da física há milhares de deficiências, só a Kátia já é uma, a Annelise trouxe outro tipo de deficiência, que é física, a minha é outra, que é neuromuscular, a gente tem nanismo, a gente tem paralisia cerebral, a gente tem tetraplégicos, tem várias pessoas dentro desse recorte. Tem a intelectual, que aí dentro desse tem as síndromes, a própria paralisia cerebral, ela pode ser mental também, né? Tem a deficiência intelectual também, ou não, mas que também pode entrar nesse recorte. A gente tem o espectro autismo, que é neurodiverso, mas em questão de deficiência, eles entram do direito da deficiência intelectual, né? Se você juntar mais de uma ou duas habilidades do pessoal com espectro autismo. A gente tem a múltipla, que é a pessoa que tem uma ou mais deficiências, e tem as sensoriais, que é a visual e a auditiva. Ou seja, quando a gente fala vamos incluir PCD, todo mundo já pensa que é um único recorte, que são todos iguais. Não. Nossa. A gente não tem. São pessoas certas para os lugares certos. Quando eu falo de um escritório de advocacia, a gente tem milhares de possibilidades, né? E aí fala assim, não serve para cá porque aqui a gente trabalha com esse tipo de coisa. Não, isso não existe, porque dentro desse recorte há milhares de vivências e há milhares de possibilidades de acesso que traz a equidade para essas pessoas. Quando a gente fala que a pessoa tem deficiência, que a ONU traz, né, pessoa com deficiência, coloca a pessoa antes, a gente substitui o CID pelo CIF. Para quem não sabe, o CID que é o Código Internacional de Doença, que era o que classificava a pessoa com deficiência, que foi substituído pelo CIF, que é o Código Internacional de Funcionalidade, que é uma união do CID com o laudo médico que traz essa questão funcional. A gente traz que deficiência, o que nos coloca nesse lugar é o nosso CID, mas é também o que a sociedade, e aí no caso onde a gente está discutindo hoje, que são as empresas, proporcionam para a nossa equidade. Ou seja, eu que tenho a deficiência física, que não consigo ir e vir, se eu tiver uma cadeira de rodas, a minha funcionalidade de ir e vir está resolvida. Eu vou conseguir exercer o meu trabalho como qualquer outra pessoa. O Covid agora, né, foi um baita de um mal, mas foi um grande exercício de inclusão reversa, que todo mundo na frente do computador, as pessoas com deficiência física, ficaram em equidade muito mais produtivas, porque não precisaram se antecipar para ir no banheiro, não precisaram se antecipar para chegar numa sala. E aí você fala, nossa, eu estou bem aqui, porque é isso que é equidade. Então, é isso que as pessoas precisam entender, que quando a gente se fala de vamos incluir PCD, a gente não pode pensar em utopia, em todas as pessoas inclusas, em todos os lugares. Não, tem os lugares certos para as pessoas certas. E aí, quando a gente trata dessas pessoas que se formaram, essas pessoas que estão no mercado de trabalho, aí vem o segundo ponto, que eu também acho importante trazer, que é o ponto da nossa passabilidade. Né? A gente tem a questão, quanto mais próximo o meu corpo, ele é do corpo padrão, mais passabilidade eu tenho e o meu processo de inclusão é mais fácil. Eu entrei em cota numa empresa com menos formação que uma amiga minha, inclusive, que também tem a mesma deficiência que a sua, Kátia, que ela tem eu não sei o nome técnico, mas são os ossos de vidro popular. Osteogênese imperfeita. É esse o termo. Ela tem formação, ela tem pós-graduação em psicologia e até hoje ela não conseguiu se colocar no mercado de trabalho como RH. Eu que entrei no mercado de trabalho com diploma de artes cênicas sem Excel. Mas por quê? Na época que eu entrei, eu andava, entendeu? A minha passabilidade, ela era... As pessoas falavam, nossa, nem parece que você tem deficiência, olha que elogio, né? Nem que coisa boa que nem parece. Não, eu tenho, isso faz de mim quem eu sou, forte quem eu sou, resiliente quem eu sou.
né? Então, eu acho que historicamente, quando a gente fala, quando a Kátia trouxe a questão da acessibilidade atitudinal, que foi um gestor dela, que fez a diferença na vida dela, que abriu a oportunidade, e a Annelise traz com muita propriedade a questão da gente normalizar esses corpos, é porque é sobre isso. A gente, culturalmente, a nossa sociedade, o nosso mundo, excluiu ou ridicularizou essas pessoas. Verdade. Né? Então, a gente precisa normalizar para falar assim, olha, a gente tem aqui os limites funcionais, sim, mas há a possibilidade de acessibilidade que traz a nossa equidade e que vai estar tudo bem para a realização do trabalho e você não precisa ter medo. E aí a transformação, ela só vai acontecer, e aí que eu falo da atitudinal, é que não adianta ter cota, né? Eu acho que a cota ela é primordial para essas pessoas terem entrado, continuarem entrando e mostrar que é possível sim. Mas ela também traz um monte de viés que também não é legal. Então, por isso que eu estou super de acordo com a Annelise quando ela fala, é um meio, porque ela é extremamente necessária. Eu só estou no mercado por causa da cota. Eu tenho essa consciência. Porém, a mágica ela só vai acontecer para os gestores e para as pessoas e para as empresas que estiverem abertas para a humanização. A diversidade ela só vai ser positiva se as pessoas estiverem abertas para entender o diferente, e eu vou incluir isso e eu vou aprender com isso. Eu contratar as pessoas, ok, agora eu contratei na cota, agora você vai entrar aqui no meu modelo de caixinha, não vai ter mágica, nenhum dos lados vão aprender e não vai ser efetivo. Legal. Então, é isso que a gente está trabalhando no escritório, tem sido muito positivo, né? A gente acabou de contratar uma paralegal com espectro autismo, onde a gente desenhou as atividades da profissional a partir da entrevista com ela, o processo foi inverso, né? Não é o modelo para ela entrar, não, é o que ela tem de melhor e a gente vai usar isso. Perfeito. E tem sido um maior sucesso o processo de inclusão dela. Perfeito. E a mesma coisa com as outras pessoas. Então, eu acho que é isso que as empresas precisam entender, é olhar o indivíduo, não olhar o recorte, não olhar as barreiras de opressão, olhar o indivíduo, olhar do que é bom e a questão da funcionalidade para a gente dar o acesso para essa pessoa exercer todo o potencial dela. O restante das ferramentas é igual como qualquer outra pessoa, porque não é ET, são pessoas, né? Hoje a gente colocou no ar... Hoje a gente colocou no ar a entrevista que eu fiz com as mães de autistas, né? E uma delas, que é a Melissa, a Melissa, ela fala exatamente isso, né? Eu quero olhar o meu filho com o que ele tem de melhor, né? E com certeza ele tem algumas coisas de melhor do que eu tenho de melhor, né? E eu acho que essa é uma pegada bem legal. Você ia falar, Annelise? Sim, eu ia só acrescentar uma coisinha bem rapidinho para comentar o que a Júlia trouxe, né? Quando as empresas humanizam de contratar, da gente ir além da cota, como ela trouxe, né? A gente olha essas pessoas como também um poder de negócio, né? Verdade. Porque nós somos 45 milhões de pessoas com deficiência, e eu brinco, a gente não anda nu na rua. Sem dúvida, vocês consomem, pagam impostos. A gente paga tudo igual, viu? Então, assim, quando a gente humaniza, a gente compreende a necessidade das pessoas, a gente se coloca num lugar que às vezes é simplesmente uma acessibilidade que a gente precisa para incluir essa pessoa, a gente começa a conviver, a gente começa a compreender que talvez, será que o meu negócio está incluindo essas pessoas? Será que o negócio que eu hoje trabalho inclui a Anne? Será que ela consegue ter acesso 100% para comprar? Então, se a empresa começar a virar essa chave, que a inclusão realmente ela é um bem não só para as pessoas com deficiência, mas no geral a inclusão é para todo mundo, ela também é valor de negócio. Legal. Então, são dois pontos bem para as empresas. Kátia, eu queria te fazer uma pergunta, até puxando um pouco a ideia que a Júlia trouxe, e eu, na verdade, nem tinha planejado essa pergunta, mas o home office e o momento que a gente está vivendo, né? A gente aprendeu muito com o home office, né? E acho que, independente de vacina ou não, é bem provável que a gente tirou um aprendizado. Então, eu imagino, muitas empresas já disseram isso, que mesmo depois com vacina,
provavelmente uma parte da organização continuará o home office. O home office facilita mais para o PCD, para a pessoa com deficiência? Olha, essa pergunta é uma pergunta muito boa. Eu falo que depois do home office eu posso fazer xixi a hora que eu quero, gente. Né? Onde eu quero, e isso é libertador, porque eu fico na rua muito tempo, né? Eu estava viajando muito, ficando muito tempo na rua, e meu corpo estava condicionado. Eu ia no banheiro de manhã, bebia pouquíssima água durante o dia, para aguentar até a hora de eu voltar para casa, porque eu não sabia se eu ia ter um banheiro adaptado no meio do caminho, se o banheiro adaptado eu consegui ir, porque eu, Kátia, não consigo acessar a barra, eu sou pequenininho, eu tenho 1,20 m de altura, não parece aqui atrás da telinha, mas eu tenho 1,20 m de altura, né? Então, o meu braço é curtinho, eu não consigo alcançar a barra, então o banheiro ali adaptado pela NBR 9050, que é a norma técnica de acessibilidade padrão, não atende à necessidade da Kátia, por mais que seja adaptado em qualquer outro lugar. Então, na Natura, tinha um banheiro que eu tinha um banquinho ali do lado do vaso, onde eu transferia, era para mim, era o banheiro da Kátia. Eles brincavam que era o banheiro da Kátia, né? Porque era personalizado para minha necessidade. Então, eu sempre fui acostumada a não ir no banheiro. E aí você começa a falar assim, gente, tem muita vantagem, né, de trabalhar em casa. Não pode virar regra, porque é o que acontece. Tem muitas empresas que, para evitar o convívio e lidar com o diferente que não está habituado, cria a regra de todas as pessoas com deficiência em casa, valendo. E aí, de novo, a gente volta para um tempo atrás de segregação e de exclusão, né? Que a gente já viveu isso. Já existiam dentro das empresas aqueles aquários de vidro onde todas as pessoas com deficiência ficavam lá dentro. Vocês entram às 8, saem às 5 e né? Não sai daí, tá? Fica aí. Porque vocês causam menos impacto, né, nas pessoas. Então, a gente dá um retrocesso. Por outro lado, essa liberdade de poder trabalhar algumas vezes por semana em casa, de ter, né, essa opção de um dia que você talvez não esteja tão bem, você poder ficar, as pessoas com deficiência visual terem os recursos de acessibilidade, a tela pertinho delas para que elas consigam fazer. Então, eu dou muito treinamento para as pessoas com deficiência. E aí eu escutei de uma menina outro dia, ela falou assim, ai, trabalhar de casa é tudo de bom, porque eu posso colocar minha telona, eu não preciso ficar com o nariz grudado no computador, e porque lá no escritório, eu falei, mas por que você não pede uma tela maior para você? Não, porque eu não quero que ninguém saiba que eu não enxergo. Então tem muitas pessoas que ainda não têm essa liberdade, né, de falar que tem a deficiência, de ter orgulho de ser quem elas são, e a deficiência faz parte disso, que eu acho que isso é um ponto importante. Mas que dentro de casa elas conseguiram entender ali que tem outros recursos. Então tem inúmeras vantagens. As pessoas com deficiência auditiva não foi tão vantajoso assim, né? Porque elas têm uma dificuldade maior de fazer leitura labial, a gente precisa garantir que a gente esteja bem pertinho da tela, que o lábio esteja iluminado, recursos de legenda. Então, eu descobri que o PowerPoint tem recurso de legenda na apresentação, então todos os treinamentos a gente usa, mas também a gente teve uma evidência enorme dos intérpretes de Libras, né? Que eram pouquíssimo acessados e agora eles estão aí numa super evidência com um monte de trabalho, porque agora que a gente sabe que existe, a gente cobra para que tenha, né? Legal. Então, assim, tem os pontos negativos e os pontos positivos, mas acho que o grande aprendizado de tudo isso é que atrás de uma tela, o que te impacta para não contratar um cadeirante, o que te impacta para não contratar uma pessoa que não tem os membros, com baixa estatura, você não vê. Então, você se permite olhar para o potencial daquela pessoa. Verdade. E a hora que você olha para o potencial daquela pessoa, você se surpreende, né? Quando a Júlia traz ali que a tua deficiência é leve, a única pessoa que tem direito de julgar se a nossa deficiência é leve ou severa somos nós mesmos. Porque o contexto que a gente vive, de onde a gente veio, o apoio que a gente tem, não é o que eu estou vendo. A gente considera severo, difícil, pesado, porque as pessoas sem deficiência se colocam no lugar das pessoas com deficiência, se imaginam fazendo aquilo, e para elas aquilo é muito difícil de executar. Então, elas julgam a capacidade do outro pela sua falta de habilidade de fazer aquilo naquela condição. E aí elas falam, ai, é muito difícil, não vou conseguir fazer. Mas aquela pessoa tira de letra, porque ela aprendeu.
A Annelise aprendeu a fazer as coisas do jeito dela, eu aprendi a fazer as coisas do meu jeito, e a Júlia está aprendendo a cada dia a fazer as coisas do jeito dela. Cada dia ela vai aprender uma coisa nova, porque a dela é degenerativa, é diferente da nossa, né? E eu, por exemplo, já estou me preparando, porque eu sei que conforme vai passar... Eu tenho 44 anos, eu tenho consciência de que cada vez a minha falta de cálcio, que é o que faz com que meus ossos quebrem, com o envelhecimento ela vai piorar, né? Então, e que não tem tratamento, que não, eu não consigo fazer o meu osso absorver o cálcio. Eu tenho muito cálcio no sangue e ele não passa para o osso, não é por falta de cálcio, né? Então, a gente precisa entender que somos únicos, assim como qualquer ser humano, com características diferentes, e que muitas vezes nós somos julgados ali pelo que a gente aparenta ser. E ninguém se permite olhar por detrás daquilo. Então, a gente provoca muitas empresas a olharem para as pessoas, olharem para aqueles indivíduos que estão ali, atrás daqueles corpos que os acomoda nessa passagem, nessa jornada, né? E que são facilitadores ou dificultadores de uma inclusão, esses corpos. Legal. Mas que se a gente for olhar para o que está de trás, que é o que hoje o ambiente online nos proporciona, a gente consegue acreditar muito mais na capacidade da pessoa com deficiência do que essa famosa frase que a Júlia trouxe. Nem parece que você tem deficiência, a gente ouve direto quando a gente está online, né? Nossa, você tem? Eu falo, gente, tem aqui, ó, embaixo tem uma cadeira de rodas. Às vezes eu pego, mostro a cadeira, né? Para as pessoas entenderem que, sim, existe uma outra condição que não é uma cadeira, né, de escritório, é uma outra forma de sentar. Então, é muito rico, essa troca é muito rica, acho que todo mundo aprendeu muito, e sim, só não pode generalizar, só não pode ser a solução dos problemas da não convivência. Eu conversei contigo, eu não me lembro exatamente quanto tempo atrás, mas algum tempinho atrás, né? E eu me recordo, Kátia, que você falou uma coisa que eu não tinha pensado sobre isso, né? Que tem uma certa diferença, o PCD, por exemplo, quando a gente fala do gay, né, que a gente tem o orgulho gay, né, assim, quando a gente fala da raça negra, que tem também um certo orgulho, né, e agora a gente vê as mulheres se cuidando, os homens, enfim, a gente fala um pouco disso, e você falava que o PCD não tem a coisa do orgulho disso, né, mas por outro lado, Kátia, e assim, se você me permite, aqui, né, eu estou conversando com três, enfim, a sensação que eu tenho de mulheres muito bem resolvidas, né? Assim, eu diria que muito maduras e muito conscientes, né? Eu diria assim, com um puto humor, né? Quer dizer, quando o teu cliente diz, Annelise, eu quero alguém como você, né? Assim, no sentido de alto astral, enfim. Enfim, como é que é isso, hein? Como é que é isso para vocês? Não sei se é uma pergunta, se é uma constatação aqui, né? Eu adorei a pergunta, que eu quero dizer que eu iniciei a hashtag OrgulhoPCD no Instagram, tá? Porque eu tenho o maior orgulho de ser, sabe? E isso surgiu exatamente num grupo de afinidade dentro de uma empresa que eu trabalhei, uma pessoa, uma das grandes, assim, sabe? Que estava ali, pessoas premiadas dentro da diversidade e inclusão da empresa e tal. E aí eu falei, poxa, por que o nome do evento a gente não faz Orgulho PCD, né? E eu com a interseccionalidade LGBTQI+, Pride, super na moda essa questão do orgulho LGBT. E aí eu falei, por que não orgulho? Porque as pessoas que chegam, e a gente passa por isso, né? Acho que principalmente pela questão da cota, eu demorei muito tempo para falar, eu tenho uma deficiência, porque eu primeiro precisei me provar como profissional, provar que eu merecia estar ali. Então, eu fui começar a falar, eu tenho uma deficiência e vamos militar, quando eu passei de auxiliar para assistente para ali pleno. Eu falei, olha, talvez eu seja boa, porque é o tempo todo você tendo que provar que você é capaz sim, que você não está ali de favor, você veste esse lugar que te colocam, né? O lugar da cota. E aí, quando eu falei, vamos fazer o evento do Orgulho PCD, a pessoa muito grande, sócia, diretora e tal, ele falou, não, orgulho não, porque PCD não tem orgulho, né? É difícil você não se tem orgulho da ausência.
Você tem orgulho da falta? Isso não existe. Eu falei, existe sim. Veja aqui, eu tenho o maior orgulho, né? E na época eu não peitei, mas exatamente por esse lugar, né? Ok, então você entende, porque essa questão que a Kátia trouxe de, poxa, esse lugar, eu quero mais que isso. Tem muita gente que consegue uma oportunidade e tem esse medo de mostrar e de falar que tem, esconde a deficiência. Tem muita gente que trabalha e tem uma deficiência, que sofre calado, e para não mostrar que tem, porque tem essa questão de todo o viés que vem em torno disso. E é claro, você entra no mercado, eu não falei isso, né? Mas eu tenho uma empresa também em paralelo chamada Freakout, que é uma empresa de publicidade e marketing digital, que começou tudo na época do Covid, tá? Esse negócio do novo normal para quem? Né? Eu comecei a movimentar e falei, vamos mexer nesse novo normal aí. E foi aí que é uma empresa de marketing, publicidade humanizado. E é exatamente sobre a normalização desses corpos. Né? Quem que tem orgulho de falar que é PCD, se quando a gente digita PCD no Google, a primeira coisa que vem é a isenção de imposto de carro. A primeira coisa que vem é como lidar com pessoas com deficiências, com pessoas que portam, né, portadores de deficiência. Então, você vai vendo essas coisas e você não se reconhece nesses lugares. Você não vai ter orgulho de ser quem é, porque as pessoas que habitam esses lugares não estão ali pela deficiência ou não é citado. E a gente tem grandes pessoas no mundo que têm a deficiência e que só são quem são, como o Ray Charles, Frida Kahlo, várias pessoas que fizeram histórias que tiveram a deficiência diminuída e ninguém sabe, mas que são e tiveram a sensibilidade que têm. E eu, que sou pessoa de RH, eu posso falar com a maior propriedade, que eu tenho a sensibilidade que eu tenho do olhar o outro e entender o que a gente precisa como empresa, porque eu tenho a deficiência. Então, eu tenho orgulho sim, porque se não fosse ela, eu não seria quem eu sou, eu não teria quem eu tenho. E se falassem hoje, Júlia, você pode nascer com ou sem deficiência, eu vou falar que é fácil? Não vou falar que é. É difícil pra caramba se acordar todo dia com dor. É difícil pra caramba você ter um degrau olhando para você e falando, aqui tu não vai subir, neném. E você na rua, sem saber o que fazer, esperando você que lute. Você que lute. É uma impotência tremenda. Mas se virasse para mim e falasse, ok, de novo, com ou sem, vem com, porque eu sou muito melhor por causa da minha deficiência. Você sabe eu tenho o maior orgulho de ter. Bonito isso, Júlia. Eu tenho uma amiga, eu fiz até uma entrevista, não para essa série, com duas amigas que tiveram câncer de mama. E uma delas, quando a outra estava vivendo, ela falou, Magali, eu vou te dizer uma coisa que nesse momento você não vai acreditar, mas quando tudo isso passar, você vai perceber que valeu a pena e foi importante, né? Porque ela já tinha passado, né? Eu acho que é exatamente isso que você está falando, né? Eu acho que, puxa, bonito demais, bonito demais. Obrigado, Júlia. Eu acho que tem um ponto importante também, que assim, essa nossa história da vergonha vem muito da família, vem muito cultural, né? A gente ficou escondido por muito tempo. Ainda hoje temos famílias que escondem pessoas com deficiência, porque era um castigo, era uma forma de ser punido por algo que não era merecedor. Então tem muito da nossa cultura que influenciou as famílias a terem vergonha. Você escuta muitas pessoas com deficiência ainda hoje falando que não querem falar sobre a sua deficiência, porque os pais falaram, não conta para ninguém, porque assim ninguém te julga. Então você escuta isso a vida inteira e é muito difícil você assumir. Mas quando a gente tem, e acho que é um ponto que eu queria trazer, da representatividade. Hoje, eu, Júlia, Anelis, Carol, Tabata, né, e uma galera que está por aí militando, fazendo bonito, fazendo acontecer, é uma geração que traz esse orgulho. Eu não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse a minha deficiência. Eu não seria essa mulher forte, resiliente,
persistente, né, determinada. Talvez, e também não seria quem eu sou hoje se eu não tivesse tido a educação que minha mãe me deu. Né? E a sorte de ter uma família que sempre me colocou para frente. E eu entendo que eu tenho um lugar de privilégio. Eu entendo que, se eu olhar para trás, nem todo mundo teve o mesmo apoio que eu tive. E que a gente hoje está aqui, né, com essa segurança toda, porque o meio também nos proporcionou que a gente tivesse esse posicionamento, que tudo que a gente passou e a gente teve ali de suporte, de apoios internos e externos, nos fizeram chegar até aqui dessa forma, com essa fortaleza toda. Então, eu acho que o nosso papel hoje é puxar esse movimento, é puxar o orgulho. A gente tem um movimento que a gente começou nas redes sociais, que é Somos Singulares. Então, é hashtag Somos Singulares. Eu tenho até as tatuagens aqui, se vocês quiserem, meninas, depois eu mando para vocês. Escrito singular. É de água, tá? É aquela só pra gente botar, mas na verdade, quando acaba essa pandemia, eu vou fazer a minha de verdade. E a minha filha falou, mãe, eu vou fazer com você. Nem precisa tomar banho, tá tudo bem. Não, a gente bota no cantinho que a água não cai, né? Isso! Mas eu tenho bastante aqui, eu mando para vocês. Mas é isso, a gente tem que ter orgulho de ser quem a gente é, de chegar onde a gente chegou, e a deficiência faz parte desse processo. Eu não preciso ter uma necessidade de normalização, de ter um corpo perfeito, isso me faz ser quem eu sou. E as pessoas precisam de mim assim, sendo quem eu sou. Eu não preciso me parecer com ninguém para ser melhor, eu não preciso evitar ser quem eu sou para ser melhor. Então, quando a gente entender isso é um processo, porque está muito enraizado, a gente talvez comece a ter mais pessoas engajadas nesse movimento. A gente achou que ia estourar o movimento quando a gente soltou nas redes sociais, foi em setembro, no Dia Nacional da Pessoa com Deficiência. A gente teve muito menos engajamento do que a gente imaginava. Né? Então, a gente precisa trabalhar isso nas pessoas com deficiência, a gente precisa ganhar força, a gente precisa de mais pessoas com representatividade falando, e aí, que é muito doido, assim, pessoas com deficiência falando de temas diversos, porque as pessoas com deficiência não falam só da sua deficiência, e nem de diversidade, e nem de inclusão, né? Eu tenho outras frentes aí da minha profissão que não tem nada a ver com diversidade e inclusão, tem a ver com pessoas, onde a minha formação também existe em desenvolvimento humano, e que muitas vezes eu tenho vontade de escrever sobre isso e as pessoas me cobram que eu não escrevo sobre deficiência. Eu falo, mas dessa vez eu não queria, porque eu tenho outro conteúdo para entregar. Então, pessoas com deficiência podem ser humoristas, podem ser engenheiras, podem ser qualquer coisa, e a deficiência é só mais uma característica. Então, tem uma moça nas redes sociais, eu esqueci o nome dela porque é difícil, mas ela é surda, e ela fala, cara, será que eu sou tradutora, ela faz tradução juramentada e tudo mais. Ela fala, eu não consigo me posicionar como tradutora. As pessoas querem que eu fale da minha surdez. É muito doido, né? E ela é super reconhecida como uma tradutora juramentada. Então, a gente precisa enxergar nas pessoas com deficiência outras coisas além da deficiência. E a gente tem que ter essa iniciativa de se posicionar dessa forma. Então, quem tem uma estrutura melhor, que proporcionou um ambiente mais favorável para a gente dar esse primeiro passo, a gente acho que tem o papel e a responsabilidade de puxar essa fila, né? De puxar a fila para que ela comece a andar. Então, acho que aqui temos 3 mulheres que dá para contar para puxar a fila. 3 mulheres fortes, nossa, muito legal, muito legal. E eu acho que a gente está no papel de... claro que a gente não tem obrigação, né? Acho que o quanto que a gente se sente confortável com isso também, de assumir esse papel de puxar as outras, né? Mas o quanto que é importante para crianças que estão se tornando pessoas com deficiência, né? O se tornar não quer dizer nascer com a deficiência ou tê-la, adquirir depois, porque assim como as pessoas negras, elas têm o seu processo de enegrecer, né? A gente sabe todo o processo de escravidão, enfim, todo o preconceito. Também tem a questão da pessoa com deficiência, né? Eu acho que eu comecei a ser uma pessoa de exigir os meus direitos depois que eu descobri qual era a minha deficiência. Eu fui descobrir o nome da minha deficiência com 18 anos. E foi um pontapé assim, inicial do tipo assim, eu quero outras pessoas junto comigo, né? Que eu tive a mesma estrutura familiar como a Kátia trouxe, né? Toda a gente querendo ou não, olhando para isso, nós somos pessoas privilegiadas, mas como a gente traz hoje no nosso papel de pessoas privilegiadas dentro da bolha de pessoas com deficiência, essa representatividade não é fácil, né? A gente acorda todo dia montando um mapa mental
eu posso ir em tal lugar, não posso, eu tenho que abrir o Google se eu consigo ir naquele lugar, né? Eu tenho um namorado sem deficiência, então sempre que ele pensa em tal lugar, ele abre o Google também para pensar se eu consigo sentar na cadeira, se ela é acessível para mim, se tem muitos degraus ou não tem, e o que isso vai trazer, né, de representatividade eu estando naquele lugar. Eu já fui em N locais, eu adoro balada, adoro, agora eu tô sofrendo por não ter, né? Enfim, eu adoro uma aglomeração, mas eu já cansei de ir em baladas que essa balada não era para mim, que ela não tinha acessibilidade e que eu levei um cartãozinho de uma consultoria que eu sei que eles trabalham com essa questão de influenciar a questão estrutural, né? Mas eu acho que o principal ponto, sempre que eu faço isso, é eu estou representando tantas outras pessoas que queriam estar aqui. É verdade. Conseguir estar aqui por talvez resiliência, né? Porque eu quero dançar, eu quero estar ali rebolando, mas assim, talvez outras pessoas não vão conseguir nem passar da porta, né? Então é o quanto a nossa representatividade ela é importante para os adolescentes, para a galera que está se tornando pessoa com deficiência, ou que passou um baque muito forte, e olhar isso, e não um olhar de superação, mas um olhar tipo, cara, eu também posso chegar nesse momento de empoderada, de estar segura, e às vezes eu não tô segura e tá tudo certo, é da pessoa, é da personalidade dela, ok? Mas assim, eu ter orgulho de ser quem eu sou, né? Esses dias eu ouvi de uma colega, me disse assim, ai, Anitta, é tão legal essas coisas que tu fala, tu nem parece pessoa com deficiência. E é exatamente isso que a Júlia trouxe, né? E eu trouxe para ela assim, não, tu pode dizer que eu tenho deficiência, ela faz parte de mim, e eu acho que só reforçando isso que as gurias trouxeram, né? Acho que é muito bonito a gente dizer quem a gente é por causa da deficiência de tudo que a gente passou, né? Por tudo que a gente passa e que a gente sabe que vai passar, mas é o que nos torna ser essas pessoas resilientes. E como as pessoas se pudessem ter esse olhar também, né, de a resiliência, ela é para todos, como a gente vira isso, sabe? Como a gente tem orgulho, a deficiência é nossa, né? Eu acho que mais do que resiliente, Anneli, se você me permite, eu diria para vocês três, vocês têm uma coisa que eu admiro muito, que é a capacidade de transformar o mundo, né? Porque você, Anneli, está transformando o mundo na sua organização. Kátia, você está transformando o mundo, você transformou lá atrás, quando você falou para a Natura, eu não quero, não é isso, e você peitou o chefe. Júlia, é isso? Você está transformando o mundo. Nossa, demais, demais, gente, demais. Acho que é isso mesmo. Nós não viemos aqui a passeio. Nós não viemos aqui a passeio. Acho que se a gente não tem um propósito e uma crença de poder transformar o mundo. Eu comecei essa série muito imbuído e motivado por causa do Vitor, né? Eu me lembro que há 2 anos atrás, mais ou menos isso, há 2 anos atrás, eu li um artigo da Singularity University, que vocês já devem ter ouvido falar, e esse texto falava que nos próximos 20 anos o mundo seria irreconhecível. Então, ele falava de 2018 a 2038, né? E eu fiquei imaginando, eu fui lendo aquele texto, eu fiquei imaginando o meu neto, né, crescendo com 2, com 4, com 6, com 8, imaginando que em 2038 ele vai ter mais ou menos uns 20 anos, né? Que mundo é esse que ele ia estar vivendo, né? Que mundo é esse, né? Então a gente é capaz de transformar e de dar qualidade, de dar empresas mais humanizadas e principalmente uma sociedade mais inclusiva. Adorei o papo. Uma rodada final para uma mensagem final, sei lá, uma fala final, enfim. E não vai ficar por aqui, hein? A gente vai se encontrar em algum outro momento, fique tranquila. Eu vou acionar vocês. Júlia, fala um pouquinho do teu canal. Você tem um canal, enfim, fora da tua empresa, que essa mulher é empreendedora demais. A pessoa não para, né? Gente, reduziram minha jornada na pandemia. Eu tive que produzir, entendeu? Tá Senão não ia dar certo. Bom, eu tenho um canal com coletivo, né? A gente chama PCD Vale, @PCD Vale, e a gente fala sobre a interseccionalidade PCD e LGBTQI+. Ele iniciou com o programa da TODES, né? Eu não sou fundadora, eu entrei depois, mas a Priscila Siqueira, ela iniciou, exatamente para mapear neles lugares que sejam acessíveis
Onde que estão as pessoas com deficiência dentro do recorte LGBTQI+, né? Quem são os LGBTQI+? Hoje, antes de entrar aqui, até encontrei a Eliane no fórum LGBT, Kátia, que ela estava... E hoje era sobre a interseccionalidade LGBTQI+, e racial, dos negros. E é muito parecido nesse sentido, porque onde que está o PCD dentro dessas baladas, dentro desses lugares sociais, dessas vivências? A gente já sabe que é tão difícil a gente identificar, a gente se fortalecer diante da orientação, diante da sua identidade de gênero, e você ainda não ter acesso a esses lugares, ter uma deficiência, o quanto é ruim, né, para a saúde mental, para todas as questões que vêm em torno disso, porque nem contabilizados nós PCDs somos, né? Quando você vê infográfico, a gente não sabe quantas pessoas com deficiência são PCD, a gente não sabe quantas morreram de Covid, a gente não sabe nada, a gente não tem... O censo último de número foi atualizado em 2017 pelo IBGE, mas o restante a gente não aparece nesses números, né? A gente não tem um ponto de partida PCD para saber o quanto a gente avançou. E aí a gente iniciou o Vale PCD exatamente com isso, para mapear lugares que sejam acessíveis para a vivência dessas pessoas, ou seja, você não precisa entrar no lugar e deixar de beber cerveja porque só tem banheiro no lugar de cima. Quantas vezes deixei de beber a minha cervejinha e eu quero beber cerveja assim? E aí, é claro, isso, com o exercício, a gente entendeu que a acessibilidade arquitetônica era só uma, né, das 7 dimensões do Romeu Sasaki, era só uma, e o quanto a gente precisava mexer na atitudinal, primeiro a atitude. Então, eu acho que eu gostaria de finalizar falando da importância dos aliados, né, a importância das pessoas sem deficiência, que são maioria, quando a gente olha para o recorte PCD, escolherem lugares acessíveis, investirem em lugares que olhem para essas pessoas, investirem em marcas que desenvolvam soluções para todos os tipos de corpos, porque quanto mais a gente investir nesses lugares, mais a gente vai ter um mundo acessível. E lembrando que todos nós, nascendo ou não com deficiência, estamos sujeitos a ter uma deficiência. É verdade. Né? Então, é empatia, é olhar para o direito da vivência, mais do que direito de ir e vir, de ouvir, de acesso de comunicação, é de viver. Então, por favor, juntem-se a nós, essa pauta é sobre nós, nada sobre nós sem nós, mas, por favor, olhem para o capacitismo, porque a gente precisa desses aceleradores de mudança. Sim, e a gente merece estar nesses lugares, e tenho certeza que ninguém vai se arrepender, viu? Com certeza. Nelis, qual é a tua palavra final? Conta pra gente. Eu acho que quanto mais os aliados, pegando o gancho da Júlia, né? Acho que é impossível não falar dos aliados, porque são os aliados, além da gente, obviamente, mas acho que principalmente os aliados é que vão nos ajudar a fazer essa diferença, né? E eu sempre provoco em todos os treinamentos, eu dou palestras, encontros, enfim. Também sou psicóloga clínica, então a gente trabalha com todas as esferas para tentar movimentar a inclusão, né, gente? Então, assim como a Júlia, a gente vai movimentando todos os espaços, né? Tudo que a gente encontra brechas. Mas e os aliados? Que brechas que vocês encontram para movimentar, né? Será que os espaços onde o Marcos circula, ou a Mariazinha, o Joãozinho, sei lá, todas as outras pessoas que não têm deficiência, será que nós três mulheres, a gente consegue circular nesses espaços? Será que já se questionaram por que os seus filhos não têm coleguinhas na escola com deficiência, né? Ou no ambiente de trabalho? Eu acho que é essas questões que as pessoas, os nossos aliados, que precisam se conhecerem como aliados, o que estão fazendo com essas perguntas? Ou melhor, se é que estão fazendo essas perguntas, né? Porque a gente precisa fazer essas perguntas para a gente compreender esses capacitismos, né? Eu, até me tornar a pessoa com deficiência, eu fui muito capacitista em diversas esferas, né? E hoje, olhando todo esse capacitismo que eu acabei levando, trazendo na fala, foi tudo reflexo da sociedade,
né? E como nossa sociedade, a gente começa a repensar o capacitismo que está entranhado nas nossas falas, atitudes, e nós não se questionar esses pontos, né? Então, eu deixo essa provocação, assim, enquanto que vocês, aliados, estão com a gente fazendo esses questionamentos, né? Legal. Obrigado, Annelise. Kátia. Eu acho que eu super concordo com tudo que as meninas falaram, e acho que uma coisa que a gente precisa pedir para esses aliados, né, para as pessoas que não têm deficiência, é que elas se permitam desaprender muita coisa que a gente aprendeu agora e reaprender. Chega um momento que para nossa vida fazer sentido, a gente tem que fazer uma pausa, olhar para tudo aquilo que a gente ouviu, ver se faz sentido, se não faz mais sentido para a sociedade que a gente tem hoje. E se a gente não se permite não saber, errar, aprender, tentar de novo, a gente não vai sair do lugar, né? Então, acho que se permitir não saber, principalmente dentro do mundo corporativo, quanto mais alta a hierarquia, menos eles se permitem não saber. E falar sobre inclusão de pessoas com deficiência, a gente não sabe mesmo. A gente não estudou com pessoas com deficiência, a gente não teve facilidade de acesso, a gente veio de uma criação quando as nossas mães encontravam com pessoas com deficiência na rua, ensinavam a gente a falar, não olha, não pergunta, não aponta, que é feio, né? Então a gente foi ensinado a ficar distante das pessoas com deficiência ou das pessoas que eram diferentes do padrão, né? E hoje os gestores estão nas empresas e as empresas falam assim, olha, pergunta, faz a gestão e com naturalidade. Cara, os caras não sabem fazer. E a hora que eles assumem que eles não sabem fazer, que o RH não sabe fazer, que o coleguinha do lado não sabe lidar, que julga, que fala, que brinca, que dá apelidinho, é porque a gente não fala sobre isso. A gente não fala sobre isso na mesa do bar, a gente não fala sobre isso na mesa de jantar de domingo, a gente não fala sobre isso dentro da empresa, porque a gente tem medo de errar. Verdade. Então, a hora que a gente perde o medo de errar e se permite aprender errando, a gente vai conseguir chegar em mais pessoas, sabe? Então, a Carol sempre traz uma história que eu acho muito fofa, que ela pegou um voo uma vez e ela veio conversando com uma menina do lado, sentada do lado dela, né, no voo, pequena, tinha uns 7 anos, e veio conversando o voo inteiro com ela. E aí, no final, ela virou e falou assim, tia, você até que é uma aleijada bonita? Aí, assim, e legal. E aí a Carol virou e falou assim, cara, em nenhum momento ela quis me ofender me chamando de aleijada, mas foi o que ela ouviu como referência. E ela não viu aquilo, tipo, o que ela ouviu para achar que as pessoas com deficiência aleijadas não poderiam ser bonitas e legais? Qual foi a referência dela com 7 anos de idade para isso acontecer? Então, a gente precisa levar informação, a gente precisa se permitir errar, e a gente mesmo com deficiência é capacitista com outras deficiências. Uhum. Eu tenho amigos, por exemplo, cegos, que a gente fala assim, nossa, não dá para fazer aquilo. E a gente fica ali na ativa para ajudar. E, cara, quando você vê, ele já fez, já voltou, já tá indo, você ficou ali, tipo, perdido, né? Então, se a gente mesmo tem dificuldade de lidar com a deficiência do outro coleguinha, que também tem uma deficiência, mas que é diferente da nossa, muito mais quem não tem nenhuma e nunca teve convivência com ela. Então, que a gente se permita não saber. Acho que é um bom caminho. Super obrigado, Kátia. Eu acho que isso que você abordou é um pouco o foco dessa série, né? Eu tenho sempre dito quase em todos os episódios que a ideia é que a gente bote luz, que a gente discuta, mas principalmente que a gente leve para as nossas rodas, né? Dos amigos, dos colegas, das empresas, para a gente falar sobre isso. Acho que a gente precisa falar mais sobre isso. Júlia, super obrigado, adorei te conhecer de última hora, aqueles presentes da sincronicidade, né? O mundo é feito não de acaso, então acredito cada vez mais nisso, super obrigado, eu vou te ligar depois, a gente vai conversar mais. Kátia? Eu que agradeço por essa conversa, me colocar do lado de gigantes, com um gigante, obrigada por ser um acelerador dessa mudança toda, obrigada, eu que agradeço de todo o meu coração. Kátia, você foi um doce de pessoa, um doce o tempo inteiro, paciente, indicou pessoas, me conectou com pessoas, super obrigado mesmo, acho que você faz um excelente trabalho, bonito de ver e, nossa, quero também continuar conversando para a gente fazer mais parcerias. E Annelise, eu que agradeço. Annelise, um maior prazer te conhecer, uma gaúcha. Muito gostoso o papo. Nossa, a gente poderia continuar aqui por mais tempo, né? Muito obrigado pela disponibilidade de vocês, pelo tempo de vocês. E é isso. Beijo grande.
Eu que agradeço. Amei conhecer todas essas pontes, né, que a gente fez agora. Também, vou conectar vocês rapidinho aqui para a gente bater um papo. Com certeza. Contem comigo. Tchau para vocês. Beijo, Bom, gente. obrigada. Beijo. Obrigada, gente. Beijo.